Boa noite. O tema do nosso trabalho é a lagarta cortadeira. O grupo é composto por eu, Ana Paula, e pela Bruna Santana. As largatas, tanto nas pastagens como nas culturas, elas diminuem a produção. E o maior prejuízo disso é a lucratividade, que é o bolso do produtor. E isso ocorre devido ao consumo das pastagens e dos cultivares pela largata, porque é a fase jovem dela, né? Porque a fase adulta ela vira mariposa. E outro dano maior é o custo do controle dessa praga. Se tiver alta proliferação, maior será o custo. E para isso, o produtor, se ele não tomar uma atitude e ter estratégia ou procurar um técnico específico para avaliar os métodos de controle, que podem ser o químico, o biológico e também o de inimigos naturais, ele pode acabar perdendo bastante parte do seu cultivar. Eu vou estar falando aqui um pouco de alguns danos da largata, mas não vou especificar ainda as largatas. Depois eu vou dar exemplos de algumas largatas. É, Algumas largatas elas cortam as plantas. A lagarta militar, ou também chamada como lagarta cartucho, ela tem por volta de 3,5 cm e tem hábitos noturnos. Ela coloca seus ovos agrupados de 50 a 100, tanto na parte superior ou inferior da folha. E esses ovos, eles eclodem de 3 a 9 dias e permanecem no período de larva cerca de 12 a 30 dias. E é onde cada largata consome aproximadamente 1.400 milímetros de folha, cada largata dessa. Depois elas vão para o solo e permanecem lá cerca de 21 dias no verão e 51 dias no inverno, até que surge uma nova mariposa. A cor dessas largatas, elas são parda, escura ou quase preta mesmo. O controle dessas largatas, o mais usado é o controle químico, por conta da sua praticidade e eficiência. Às vezes não há necessidade de aplicar o inseticida em toda a sua área. Aplicando somente no local onde se tem a ocorrência dessas largatas, já reduz o risco de contaminação e também reduz os custos. O nível ele varia, depende muito do estado da pastagem, mas geralmente quando atinge cerca de 50 largatas por metro quadrado já é o suficiente para a aplicação do inseticida. Um outro tipo de método de controle sobre essa praga é o biológico, que através da bactéria Bacillus thuringiensis, eles são capazes de contaminar e eliminar essas largatas. A contaminação das largatas acontece através de pastos que foi aplicado a PT, como é chamada bactéria. Quando a largata consome o pasto que recebeu a aplicação, ocorre uma perfuração no seu intestino e em poucas horas ela fica infectada e paralisada. E cerca de 2 dias após da aplicação dessa bactéria, já tem a morte das largatas. A eficiência desse controle biológico usando esse tipo de bactéria está relacionado à dose que você vai aplicar e ao tamanho das largatas. Pesquisadores falam que é mais eficiente em largatas pequenas. Eles também falam que não há necessidade da retirada
dos animais do lugar que vai ser aplicado. Eles falam também que é importante aplicar o inseticida no final do dia, porque os raios solares eles matam a bactéria. Outro método biológico também muito usado é o parasita de ovos. Mas como esse método tem um ataque muito severo, mas uma eficiência baixa, esse método é usado para prevenir o ataque dessas lagartas. E a quantidade que é colocado na pastagem é cerca de 3 cartelas de ovos por hectare. E também tem o controle físico, que é o uso de facas e fogo, mas os danos ao ambiente são bem maiores. O método que causa menos dano ao meio ambiente é através da armadilha luminosa, que serve para atrair a mariposa e você consegue eliminar, e também você consegue fazer o monitoramento das pragas adultas. E tem o controle natural, né, que é através dos predadores. Mas comparando aos demais, a eficiência dele acaba sendo baixa, então ele é mais usado para o equilíbrio mesmo das pragas. É importante sempre estar fazendo um monitoramento das áreas com frequência, para evitar a manifestação dessas pragas. E é recomendado também ter uma ação integrada de controle, que acha uma alta eficiência e um baixo dano no meio ambiente. As largadas roscas é um nome popular das lagartas que, ao serem tocadas, elas se enrolam lembrando uma rosca, e elas permanecem assim mesmo depois de mortas. Essas largadas, elas atacam vários tipos de culturas e pode chegar até 50 milímetros. Durante o dia, elas ficam enterradas ou debaixo de restos de culturas próximo às plantas que elas querem atacar. E elas são ativas durante a noite. Então, durante a noite, elas saem debaixo da terra, né? E atacam as plantas recém-germinadas ou recém-transplantadas. Normalmente, elas atacam o caule a nível do solo. O controle dessas lagartas é o uso de uma isca, que é atrativo para a lagarta, junto com inseticida recomendado para aquela cultura. O outro manejo é você acompanhar a evolução, né, o desenvolvimento dessas lagartas, e quando iniciar o ataque, você se prevenir. Então é isso, o nosso trabalho, meu e da Ana Paula, foi esse. E obrigado, uma boa noite.